Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje com muito assunto importante, tem assunto polêmico, vamos falar bastante aí sobre as eleições do Vasco que acontecem nesse sábado, né? Eleições que estão confirmadas, vão acontecer, né? A justiça ali teve até um certo envolvimento, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar também sobre reforma de São Januário, porque parece que o Vasco já encaminha um acordo aí, né, para poder arrecadar aqueles 500 milhões de reais para dar início, né, à modernização do Caldeirão a partir do ano que vem. E também vamos falar um pouco sobre a rodada do Campeonato Brasileiro que terminou ontem, a próxima rodada que começa nesse sábado, e vamos falar muito sobre a partida entre Vasco e América Mineiro. Clima de decisão aí para esse jogo de domingo, né, que pode colocar o Vasco numa situação ainda melhor, já visando, né, a permanência na Série A para a temporada do ano que vem. Então já quero convidar você que não é inscrito ainda aqui no nosso canal para vir fazer parte da nossa família. É só você correr lá embaixo, clicar naquele botãozão vermelho, se inscrever por aqui, e peço também a colaboração de vocês, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo do nosso vídeo, e quem puder também compartilhar o vídeo, né, postar esse vídeo nos grupos de Zap e também seguir as nossas redes sociais. Fica aí a dica, né? Temos Instagram, temos Twitter, TikTok, todos os links aqui embaixo na descrição do nosso vídeo de hoje. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando sobre as eleições do Vasco, né? Eleições que esse ano não tiveram tanto alarde, né? Não tivemos tanta polêmica quanto nos últimos anos aí de pleito eleitoral no Vasco. Eu fico contente por isso, tá? Acho que a eleição do Vasco tem que ser assim, com tranquilidade, com união, né? Pelo que eu vi aí, tanto o Pedrinho quanto o Levenciano, eles vêm dialogando, inclusive se abraçaram no último jogo, né? Uma cena muito, muito legal, né? É isso que eu quero ver dentro do Vasco. Posso entender que as duas partes aí, de repente, discordem, né? Da forma que devem presidir, administrar, tocar o Vasco, mas o importante é a união, o importante é o diálogo, né? Quem perder ser acolhido por quem vencer, né? E quem vencer também abrir as portas para conversar, para aderir ideias novas, né? Eu acho que isso é o mais importante. Então a eleição tá confirmada, né? A disputa vai ser entre o Pedrinho, da chapa Sempre Vasco, e o Levenciano, que tem ali o projeto Somamos, né? E aí desejo boa sorte aos dois, que vença aí quem realmente tenha mais votos, né? E que possa, como eu falei, né, fazer 3 anos de um mandato aberto para todos os vascaínos, dialogando, sem briga, sem levar coisa para a justiça, né? Lembrando a todo mundo que é sócio e vai votar, que você vai poder votar ou online, você vai receber um link aí, né, para você poder fazer a votação da sua casa, independente de onde você estiver no Brasil inteiro. Mas quem quiser ir lá votar também pode ir votar na sede do Calabouço, né? Sede essa que fica ali perto do centro do Rio. Então fica aí essa informação pra galera aí, né, que no sábado a eleição vai das 10 da manhã às 10 horas da noite, provavelmente por volta das 11, 11h30, a gente já deve ter o resultado aí de quem será o presidente do Vasco pelos próximos 3 anos, né? Um mandato que vai durar até 2027. Agora falar um pouquinho sobre São Januário, né, que é uma notícia muito boa. O Vasco aí tá muito próximo de conseguir, né, que o projeto de lei lá do potencial construtivo seja aprovado na Câmara de Vereadores aqui do Rio de Janeiro, né? O prefeito Eduardo Paes já transitou o processo lá para que os vereadores do Rio de Janeiro possam analisar e votar, e o Vasco já tem conversas avançadas com 3 empresas, né, 3 empresas que têm interesse na compra desse potencial construtivo, né, que vão trazer para os cofres do Vasco, né? Não é para Vasco SAF, é para o clube associativo receber aí esses 500 milhões de reais que serão automaticamente destinados para a reforma do nosso Caldeirão, né, de São Januário. Lembrando que o projeto que foi aprovado pelo Eduardo Paes é o projeto do estádio que foi ali arquitetado, né, pelo Alexandre Campelo, que é o Caixotinho 2.0, que é um projeto muito bacana, tá? Eu vi muita gente falar, Mário, tem que ser o projeto do Leven, da Caravela, tem que ser o projeto que o Pedrinho gostou mais, que é o projeto ali do nosso São Januário. Eu vou falar para vocês, todos são muito legais, cada um com uma dinâmica diferente, cada um com uma pegada diferente, e esse que foi aprovado lá pela prefeitura, né, pelo prefeito,
também é muito bacana, né? Um estádio moderno para 47 mil pessoas, com instalações, restaurantes, museu, enfim, lojas, a parte também dos esportes olímpicos, né? Vai ter quadra de basquete, quadra de futsal, vai ter ali todo um ambiente bacana, né? No entorno do estádio também, para a barreira do Vasco, né? Então, independente se vai ser o Caixotinho 2.0, lembrando que se o Pedrinho vencer as eleições ou se o Leve vencer as eleições e quiser mudar esse projeto, o projeto de lei ele vai começar do zero, vai ter que voltar lá para o início, passar tudo de novo pelo prefeito, aprovação de vereadores, então pode ser um pouco mais complicado, né? Então fica também essa questão, né? Se o novo presidente quiser mudar o formato, quiser mudar ali a arquitetura do projeto, tudo volta para estaca zero. Então isso aí também tem que ser analisado, né? Temos que levar isso em consideração. Mas enfim, mudando de assunto, né? Falar um pouco sobre a rodada que terminou ontem, né? Resultados muito bons para o Vasco, derrota do Goiás. O Goiás ficou estacionado com 35 pontos, agora com uma chance de rebaixamento muito grande, né? O Goiás agora, para ultrapassar os adversários, vai ter que não só vencer os seus jogos, mas também torcer contra, né, os times que estão ali na frente da tabela, porque o Goiás tem um número de vitórias muito pequena, né, apenas 7 vitórias na competição. O Corinthians acabou empatando com o Atlético Mineiro, com isso o Corinthians ficou estacionado com 41 pontos. O Bahia levou uma goleada do Cuiabá, 3-0, com isso o Bahia também ficou estacionado com 37 pontos e o saldo de gols do Bahia, que era muito melhor que o Vasco, nesse momento é de apenas um gol de diferença, e o América Mineiro, que é o nosso próximo adversário, levou um sapeca, levou uma goleada do Coritiba e já vem para o Rio de Janeiro domingo rebaixado. Então nesse momento o Vasco segue fora da zona de rebaixamento, mesmo com um jogo a menos, né? Então isso é importante a gente frisar também, né? O Vasco, mesmo com esse jogo a menos, que será feito contra o Cruzeiro no dia 23 de novembro, ainda assim estamos fora do Z4, né? Então nesse momento o Vasco segue na 16ª colocação com 37 pontos. Quem está na zona é o Cruzeiro, o Goiás e o Coritiba nesse momento. Então o Vasco aí bem colocado, né? O Vasco aí tranquilo aí nesse momento aí de Campeonato Brasileiro. Próxima rodada teremos jogos importantes, né? Teremos Coritiba em casa jogando suas últimas fichas, né? Ainda sonhando com possível permanência na Série A para o ano que vem. O Coritiba encara o Cruzeiro, então vou torcer muito para o Coxa Branca aí, né, para o Coritiba ganhar esse jogo contra o Cruzeiro. Grêmio em casa encara o Corinthians. Para o Vasco, o interessante é que o Grêmio vença essa partida para que o Corinthians não chegue aos 44 pontos, né, não dispare na tabela. O Santos em casa na Vila Belmiro encara o São Paulo, então o clássico Sansão, né, o clássico paulista aí, vamos torcer muito para o São Paulo aí vencer esse jogo, né? Teremos o Atlético Mineiro em casa jogando contra o Goiás, então o Galo aí podendo enterrar ainda mais o Goiás aí para esse rebaixamento do ano que vem. E o Bahia em casa, né? O Bahia que em casa levou um sapeca do Cuiabá ontem de 3-0, volta a jogar em casa. Dessa vez pega o Furacão, pega o Atlético Paranaense, né? E o ideal é que o Atlético Paranaense ganhe essa partida, né? Ganhe esse jogo do Bahia, que vem muito pressionado pelo seu torcedor. E aí teremos também Vasco e América Mineiro, né? Vasco e o time que já está rebaixado na competição, que é o América. O Vasco aí vem com sangue novo, né? O Vasco vai ter os reforços do Rossi e do Marlon Gomes, né? O professor Ramon Dias ainda não definiu quem será o substituto do Eric Marcos, né, que foi titular no último jogo. Ele tem algumas opções, tem o Rossi voltando de lesão, tem o Orediano também voltando de uma lesão na mão, e tem ali os mais experientes, Payet e Alex Teixeira, que no último jogo entrou, né, na vaga do Eric Marcos. Eu acho que ele vai guardar esse segredo a 7 chaves. Acho que o Ramon não vai abrir a escalação, vai tentar, né, de certa forma, proteger, né, para poder surpreender o América Mineiro. E do lado do América Mineiro, um time desmantelado, né, perdeu o treinador, foi demitido, toda a comissão técnica demitida, vão aí vir para o Rio de Janeiro com uma comissão técnica ali, de certa forma, interina. Os jogadores já meio que já jogaram a toalha, né, mas ainda assim não podemos entrar em campo em clima de oba-oba, até porque o América vem sem pressão, o América vem aqui para poder cumprir tabela, então vai jogar da forma que eles acham que tem que jogar, para frente, buscando o gol. Então vai tem que entrar com muita atenção, mas ainda assim com a obrigação de fazer um grande jogo
clima de decisão, sair com essa vitória, pular para 40 pontos, né? E poder ali não só ultrapassar o Bahia, mas também encostar no Corinthians e encostar no Santos, que tem 41 pontos. E lembrando que o Vasco tem um jogo a menos, jogo contra o Cruzeiro, fora de casa, que sim, podemos beliscar um empatezinho ou até uma vitória jogando lá no Mineirão. E queria lembrar vocês também que a nossa parceira do canal, a 1xBet, né? Você que quer fazer sua fezinha no jogo do Vasco ou em qualquer outro jogo aí dessa rodada do Campeonato Brasileiro ou campeonatos europeus, a 1xBet está dando aquele bônus de boas-vindas para você que se cadastrar por lá usando o código promocional Mário Vasco de até R$ 2.000. A partir do momento que você deposita pelo menos R$ 10, você pode ganhar até R$ 2.000 e vai também sortear no domingo 5 camisas negras, né? O terceiro uniforme do Vasco para quem se cadastrar usando esse mesmo código promocional Mário Vasco. Tem que usar o código promocional e depositar pelo menos R$ 10. Vou deixar no primeiro comentário fixado o link da 1xBet e o código Mário Vasco para você se cadastrar, participar do sorteio e também ganhar o bônus de boas-vindas. Beleza? Então é isso, tamo junto de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!